Então, continuando a nossa análise, o nosso estudo acerca dos princípios que nós encontramos dentro da administração pública ou dentro do direito administrativo, nós temos, como nós já falamos anteriormente, os princípios explícitos. Explícitos por quê? Porque esses princípios, eles foram indicados no caput do artigo 37 da Constituição Federal Brasileira de 1978. Mas também já explicamos que não são somente esses princípios que existem dentro do direito administrativo brasileiro. Existem vários outros princípios que também compõem o direito administrativo brasileiro. Agora, como os temas, como os assuntos de direito administrativo, eles são muito vastos e, por vezes, eles têm peculiaridades, então nós teremos princípios implícitos que são considerados gerais, ou seja, vão ser aplicados a todos os temas e a todos os assuntos, como também nós temos determinados princípios implícitos, que eles são específicos para um determinado tema. Então, por isso que o que nós vamos ver nessas aulas são os princípios explícitos, ou seja, aqueles que foram elencados pela própria Constituição Federal Brasileira de 1978, como também os implícitos, ou alguns implícitos que são gerais, que são aplicados a todos os assuntos, a todos os temas relacionados ao direito administrativo. Nas aulas passadas, nós já fizemos a análise do princípio da legalidade, do princípio da moralidade, e agora nós vamos dar um andamento ao princípio da impessoalidade. Então, a primeira coisa que nós temos que analisar no princípio da impessoalidade também é o vocábulo, né? Ou entender o vocábulo. Então, como nós já falamos para vocês em oportunidades passadas, nós encontramos mais uma vez o prefixo in. Quer dizer não, né? É uma negativa. E a pessoalidade. Então, a impessoalidade é exatamente essa nota, onde você não pode dar a conotação de pessoalidade à administração pública. E aquilo que melhor representa ou dá ideia da administração pública é exatamente um vocábulo que é muito utilizado hoje para uma das formas de governo que nós encontramos. Exatamente a república, né? Ou a res pública, a coisa pública. Então, quer dizer que o Estado, ele é uma pessoa jurídica, onde ele foi formado para gerenciar a comunidade. Então, ele foi gerenciado com o intuito ou com o objetivo principal de satisfazer toda a coletividade. Então, não existe essa diferença, ou não, pelo menos não deveria existir essa diferenciação na coletividade. Ou seja, todos deveriam se empenhar pelo mesmo sistema. Então, por essas circunstâncias, é que nós temos essa peculiaridade da res pública, né? Ou a coisa de todos. Seria algo que seria feito sempre por todos, ou pelos seus representantes, mas todas as atividades a serem elaboradas pelos representantes têm que acontecer em prol de todos, ou pelo menos da maioria. Então, na impessoalidade, é exatamente isso, é que você não poderia deixar conotações pessoais, ou seja, você não pode transparecer questões pessoais afetarem a sua administração pública. Infelizmente, isso, hoje em dia, está muito difícil. E você pode indagar, professor, por que isso está muito difícil? Porque hoje em dia, os valores da administração pública, eles estão sendo deturpados gradativamente. Então, você vê mandatários políticos, onde um mandatário político do legislativo, ele deve defender os interesses daquelas pessoas que ele representa, mas isso não quer dizer
que ele não vá fazer acordos. Porque o que você deve se basear são nos interesses coletivos. O acordo, ele é errado quando ele se baseia em interesses subjetivos ou interesses individuais. Ou seja, se ele fecha o acordo para beneficiar a ele ou algumas pessoas ligadas a ele, aí é o interesse individual. Se ele fecha o acordo onde o que ele quer é que, através daquele acordo, com as medidas que estão sendo tomadas, ele também possa beneficiar aquela parcela da população que ele representa, ok, sem problema nenhum. Isso é política. É você exatamente conseguir juntar ou agregar o maior número de interesses de representantes da comunidade. Isso é ok. O ruim é quando eles buscam interesses individuais, vantagens para eles mesmos. E aí vocês depois podem ver até nos crimes contra a administração pública, que seriam essas vantagens ou aquilo que eles podem buscar. Mas o fato interessante é exatamente esse. Ou seja, o que nós deveríamos ter dentro do executivo são os chamados estadistas. E aí o que é o estadista? O estadista é todo mandatário político ou todo chefe do executivo ou chefe de poder, onde ele sabe que o poder é maior do que ele, ou seja, o cargo é maior do que ele. O grande problema hoje em dia é que as pessoas pensam, ou esses mandatários que nós tivemos nos últimos tempos, também não posso generalizar, mas eu poderia dizer que a maioria deles, eles se acham maiores do que os seus cargos. Mas se você perceber, todos esses mandatários passam e os cargos permanecem. Então, por isso você tem em alguns estados, como é o caso dos Estados Unidos, lá o cargo de presidente da República, ele tem toda uma solenidade. Por quê? Porque todos os mandatários que assumem o cargo de presidente da República dos Estados Unidos, ele entende que o cargo é maior do que ele. E toda a construção doutrinária, legal, jurisprudencial é feita baseada no cargo e não nas pessoas. Mas aqui no Brasil, o que acontece? Infelizmente isso não acontece. Os mandatários políticos, uma vez que eles assumem o poder, eles passam a fazer tudo aquilo que lhes agrada. E eles pouco pensam nos cargos. É por isso que eu digo que a grande maioria deles não é estadista. O que o Brasil hoje em dia tem falta é exatamente de estadistas. Ou seja, de pessoas que entendam que os cargos que eles ocupam são maiores do que eles. Por quê? Porque aqui foi instituído exatamente com um ônus, e um ônus muito pesado, que é você cuidar de toda a sociedade. Então, por isso que um estadista, ele vai tomar as melhores decisões para o ente político que ele representa, e não as melhores decisões para ele individualmente. Ele vai até se sacrificar, ou seja, sacrificar seus interesses individuais em prol dos interesses coletivos que ele está representando. Pelo menos esse deveria ser o objetivo dos nossos governantes, se eles efetivamente fossem estadistas. Então, hoje em dia, o que nós vemos são governantes, ou seja, pessoas que governam, que estão no poder da forma que eles querem, e ao seu bel prazer. Então, por isso é que nós temos sofrido tanto aqui no Brasil, porque nós não temos estadistas. São difíceis. Ou melhor, não posso generalizar, né? Ou então é muito difícil você ter os estadistas. Mas a diferença é esse. O estadista, ele entende o princípio da impessoalidade. E ele vai tomar as decisões não baseadas nas suas concepções, mas na necessidade do cargo ou do ente político que ele está representando. Então, muitas vezes ele pode tomar decisões que são ruins para ele, mas são benéficas para a coletividade que ele representa, para o ente político que ele representa. Então, é isso que é você entender o princípio da impessoalidade. Quando vocês pararem depois
de ler sobre o princípio da impessoalidade, entender o princípio da impessoalidade, vocês vão entender o grande problema que nós temos no Brasil. Como nós temos aqui alunos estrangeiros, eu não sei da realidade dos países de vocês. São vocês também que precisam avaliar. Nos países de vocês, vocês têm estadistas ou você tem governantes? Eis a questão. Porque esse é um grande problema que nós temos. É você diferenciar o estadista exatamente do governante. Pois não, pode falar. Primeiramente, né, agradecer pela intervenção do professor e também estou dando aqui um testemunho referente ao que o professor acabou de explicar, né, a questão de estadista, né, e a questão que muitas das vezes os presidentes acabam tendo que fazer essa diferenciação, né, entre ser o estadista, né, ou esse princípio da impessoalidade. No caso, por exemplo, do meu país, Angola, né, que eu tenho que dar o testemunho, é um país que eu conheço bem, pelo menos, a formação política, né, lá, e os princípios. E entendendo lá como funciona, eu acredito que a gente também lá não tem estadista, né? Lá a gente também tem os presidentes que, de certa forma, entendem que a sua personalidade em si é maior do que o cargo que ele exerce. Fato esse que justifica as falcatruas, por exemplo, né? Reaçando aqui, né, a palavra, não sei se é a palavra adequada a se preferir, né? Fato esse que se pode justificar os presentes erros que acabam sendo cometidos, né? E muitas das vezes a gente verifica, por exemplo, em casos de corrupção, ao se fazer um empréstimo, por exemplo, de um determinado país, quando o empréstimo vai, às vezes não é aplicado para o fim que foi concedido. Então, isso justifica muito, né, essa questão da falta de impessoalidade naquilo que é naquilo que são as funções dos próprios presidentes. É só para dar esse testemunho. Obrigado. Ok. Obrigado, Rosário, pela sua contribuição. Só para ficar claro aqui, para que depois vocês não compreendam errado e depois fiquem na dúvida. Vou colocar um exemplo simples. Digamos que eu sou um deputado federal do Ceará, eleito, digamos, pelo interior, e tem um deputado federal de São Paulo, o Sócrates, de São Paulo. Uma situação hipotética. E o Sócrates, ele foi eleito pela região de Ribeirão Preto, que ele representa o sistema de agricultores, ou de grandes agricultores. Eu represento também agricultores, mas pequenos agricultores. Então, o que é que eu, como deputado federal, e o Sócrates, como deputado federal, poderiam fazer? Nós poderíamos nos unir e propor uma norma que ajudasse agricultores. Tanto os grandes agricultores, como também os pequenos agricultores. Ou seja, ajudasse a classe como um todo, digamos, conseguir empréstimos mais baratos, ou um prazo melhor, condições melhores de empréstimo junto aos bancos públicos para fazer o financiamento. Esse é um exemplo. Mas digamos, são 513 deputados. Para a gente conseguir aprovar a lei, a gente precisa de o número inteiro exatamente superior à metade. Então, nós precisaríamos de 257. Então, digamos que nós conseguimos os 200, falta ainda 57. Então, a gente pode abordar outros grupos, outras bancadas, e chegar para eles e dizer, olha, o que é que vocês estão precisando? Quais são os projetos de vocês, que vocês precisam que nós apoiássemos? E aí a gente apoia os projetos deles, e em troca eles apoiam os nossos projetos. Você procura as diferentes bancadas e sai fazendo exatamente esses acordos. O acordo é errado? Não, esse acordo não é errado. Esse acordo ele é política. Por quê? Nós, eu e Sócrates, estamos representando as pessoas que votaram em nós. Os outros também estão representando as pessoas que votaram neles. E aí a gente está conjugando forças para que nós votamos nos projetos de interesses deles e eles votam no projeto de nosso interesse. Então veja que nós fizemos baseado nos nossos
públicos do nosso eleitorado. Nós não fizemos nada para nós. Seria errado quando eu chego e digo, olha, vota aqui porque eu vou te dar 20 mil reais, 30 mil reais. Aí não. Se eu estiver oferecendo que o outro deputado federal vote junto comigo por dinheiro ou por qualquer outro interesse, e interesse individual, porque se ele recebe dinheiro, ele está tendo interesse individual e não interesse coletivo. Então, se nesses acordos o que for, o objetivo for interesses individuais e não os interesses coletivos, que são os interesses políticos, aí está errado. Aí realmente você tem uma deturpação do sistema. Então, o que eu estou colocando é exatamente isso. Essa é a grande diferença entre o governante e o estadista. Por quê? O governante, ele vai tomar decisões que vão agradar a ele. Então aí ele vai estar embasado em impressões, em ideologias pessoais. Porque ele vai tomar decisões que agradam a ele. É diferente de você ter decisões em que agradam a coletividade. E aí o estadista, ele sabe disso. Ele sabe que ele tem que tomar determinadas decisões que são contrários a ele, mas são benéficos para a coletividade. Aí, nesse momento, você tem um estadista. Onde o estadista, ele percebe que o cargo é maior do que ele. Um exemplo de estadista, de um homem que foi estadista, Nelson Mandela. Por quê? Nelson Mandela, ele foi perseguido pelo governo sul-africano por muitos e muitos anos. Ficou preso por muitos e muitos anos. Ele conseguiu ser libertado e, após a sua libertação, ele concorreu para presidente e venceu. Quando ele chegou à presidência, o que foi que ele fez? Ele perseguiu e se vingou todas aquelas pessoas que maltrataram ele? Não. O que foi que ele fez? Ele tentou unir todos, né, para que possam trabalhar junto, a fim de desenvolver o país. Exatamente isso. Então, perceba que quando o Nelson Mandela... Olha bem, ele é um ser humano. Ou, como ele já faleceu, ele foi um ser humano, né? Que ele já é falecido. Perceba que ele, como ser humano, ele teve seus traumas, ele foi judiado na prisão, então ocorreram várias situações com ele. Ele, humanamente, ou se a gente analisar somente a sua figura individual, ele teria todas as razões para ir atrás de vingança. Mas o que foi que ele fez? Ele deixou todo o sentimento, toda a dor dele de lado e administrador para quê? E administrou o país em prol do país. Mesmo em prol daquelas pessoas que o perseguiram, que o prejudicaram, e tentou combater exatamente o apartheid. Ou seja, tanto é errado o negro ser discriminado, como também é errado o branco ser discriminado. Então, ele trabalhou exatamente para que essas visões separatistas da comunidade dele como um todo, elas fossem finalizadas. Se acabasse com isso, mas não acabasse pela violência, acabasse pelo diálogo, acabasse exatamente pelo sentimento de fraternidade. Então, Nelson Mandela, quando ele governou a África do Sul, ele governou como estadista. E não como... Ele não foi meramente um governante, ele foi um estadista. Porque, efetivamente, ele fez aquilo que ele achava melhor para a comunidade dele. Porque se ele fosse fazer a desforra, ou seja, se ele fosse para a vingança, ele também sabia que o país teria uma crise muito grande, teria talvez uma guerra civil. E aí muitas pessoas morreriam. Então, ele teve que controlar seus sentimentos, ele teve que controlar seus impulsos, seus desejos, em prol da coletividade. É isso que eu quero explicar para vocês. Infelizmente, no Brasil, tem vários e vários anos que nós não temos como presidente da República um estadista. Mas tem muitos anos. Se você olhar os últimos presidentes, nenhum deles foi estadista. Por quê? Porque todos eles estavam se preocupando com eles. Principalmente depois da reeleição.
Agora, todo presidente, não sei se vocês perceberam, mas todo presidente, ou pelo menos quase todos, aqui tem que dizer quase todos, tu quer conhecer quase todos. Quando se elege, promete não ir para a reeleição. Aí quando elege, quando é eleito, tomou posse, já fica pensando na reeleição. Então, no Brasil, essa reeleição é uma praga. É uma praga. Por quê? Porque a reeleição faz com que os nossos chefes do executivo, eles continuem a ser governantes e não estadistas. Porque se eles soubessem que eles não poderiam ser reeleitos, eles deveriam tomar... Então, ele sabia que ele não ia continuar. Então, ele tinha que tomar, pelo menos, ele deveria tomar as decisões melhor para o país. Mas, efetivamente, não acontece. Porque, como eles querem ser reeleitos, eles tentam sempre enaltecer sua figura pública, para quê? Para que eles consigam um segundo mandato. E aí, no segundo mandato, para fazer o sucessor, e assim por diante. Então, esse é um grave problema que nós temos. E você pode dizer, isso daqui é um problema da esquerda. Não. É um problema da direita. Não. É um problema de todos os políticos. É um problema de todos os políticos. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu disse aqui para vocês. Me perdoe quem tiver o santo na política. Mas a verdade, nua e crua, é exatamente que não existe santo na política. Não existe santo na política. Veja bem, eu não estou dizendo que só existe corrupto, eu estou dizendo que não existe um santo. Porque santo é uma pessoa diferenciada, então não existe santo na política. Agora, existem pessoas boas na política? Existem. Por isso que a gente precisa deixar de escolher um santo, ou seja, uma pessoa, ou endeusar uma determinada pessoa, um político, e achar que todos os demais, ou aquilo que ele dizer é verdade. Não. A gente tem que ter bastante pensamento crítico e reflexivo sobre as pessoas que estão governando o nosso país. Por quê? São seres humanos. Como seres humanos, eles vão errar em alguns pontos e vão acertar em outros. Mas todo ser humano faz isso. Ele tem seus erros e seus acertos. O que o estadista deveria fazer é se basear mais no cargo, se basear mais no interesse da coletividade e menos nele. Mas como eu falei para vocês, hoje em dia, principalmente por conta da reeleição, pelo menos os nossos chefes executivos, é raríssimo nós termos os estadistas. Acontece, mas são exceção. Alguém queria... Professor, pois não? eu fiquei só aqui com uma dúvida em relação, né, a essa última introdução. Gostaria de saber, então, nesse caso, o que a gente precisa, por exemplo, para que nos nossos países tenham estadistas? É uma formação, informação, ou mesmo o senso, né, de mudança dos caráteres, mesmo das próprias pessoas que ocupam esse cargo de presidente? Rosário, o grande problema que nós temos, você está certo, uma das suas primeiras ideias. Primeiro, a gente precisa de formação. E o que é a formação? A formação é que a pessoa entenda a estrutura do seu Estado. Entenda a história do seu Estado. Entenda as suas peculiaridades. Então, a pessoa tem que se entender como um ser político. E entender o ente político no qual eles fazem parte. Depois, eles têm que ter um senso crítico. E o que é o senso crítico? Ele conseguir avaliar todo político. E aqui é um problema que nós temos, porque geralmente a formação política, ela entrega a quem? Ela entrega aos partidos políticos, ela entrega aos políticos. Vocês acham que os políticos vão fazer efetivamente a formação correta da pessoa, ou vão fazer a formação da pessoa deturpada, de acordo com a sua visão? Vão fazer de acordo com a visão dele. Infelizmente, essa é a verdade que nós temos. Então, você não... E outra coisa, como você não tem pais com formação política, os pais não conseguem instruir os filhos da formação política. É raríssimo você conseguir isso. Então, o que nós primeiro precisamos é de uma formação de maneira correta. Primeiro ponto é você conseguir a formação política. Segundo ponto é você dar uma consciência crítica ao cidadão. Porque quando o cidadão ele efetivamente tem uma consciência crítica, ele passa a exigir do governante. E aí vocês, como você está acompanhando o Brasil, você vê que as redes sociais, tem muito político que tem medo de rede social. Depois, as manifestações, tem muito político que tem muito mais medo de rede social, ele tem mais medo das manifestações.
e assim por diante. Você vê que os países mais desenvolvidos, qual é uma grande diferença dos cidadãos de lá para os cidadãos de cá? É exatamente que qualquer coisa que eles façam, tem manifestantes na rua, mostrando, brigando, lutando, brigando no sentido bom, né? Ou lutando, ou seja, trabalhando em prol dos ideais que ele acha mais corretos, das decisões que eles acham mais corretas. Aqui no Brasil, infelizmente, o político vive solto. Por quê? Porque como não existe formação política, você também não tem o engajamento político da população. E aqui o engajamento político não é, o partido A, B ou C vai fazer manifestação. Não. Tem que ser algo que é feito pelo povo. Então, você ter associações de pessoas para fiscalizar o Estado, você ter pessoas que defendem determinadas bandeiras dentro do Estado, que é possível, nós temos uma liberdade de pensamento, então isso é exatamente da democracia, e que as pessoas possam defender os seus ideais e possam fazer suas manifestações, de modo exatamente a pressionar os governantes, e principalmente os parlamentares, a fazer as normas de acordo com aqueles pensamentos que eles têm. Então, seria, pelo menos, essas duas atividades, que elas fossem feitas e feitas da maneira correta. Nós percebemos que essas duas atividades existem na maioria dos nossos países, mas o quê? Elas existem de maneira deturpadas. Tá certo? Então, o grande problema é exatamente esse. Muito obrigado, professor, pela explicação. Deu para De perceber, nada. sim. De nada. Mas voltando aqui à nossa aula, né? Então, eu aproveito a aula exatamente para isso, para tentar ajudar vocês, a esclarecer vocês, que vocês tenham essas consciências. E ao passo que vocês alcançam essas consciências, vocês trabalhem em prol exatamente de uma mudança de mentalidade da nossa população, ou das populações, dos povos de todos os nossos países, tá certo? Eu estou apontando os caminhos, e não tenho efetivamente as soluções, nós temos que pensar as soluções. E como é que a gente consegue as soluções? É exatamente isso, é testando, testa de uma maneira, não deu certo, vai, repensa, melhora, não deu certo, repensa, melhora, e assim, paulatinamente. Só não erra quem não faz. E cada vez que você faz, na próxima vez que você fizer, você vai fazer melhor do que a primeira. E assim por diante. Por quê? Porque você vai detectando os erros e na sua próxima atividade você vai fazer melhor. Você vai fazer com menos erros. E a gente tem que saber que a gente tem que continuar. A gente não pode parar. Tá certo? Bem, mas vamos continuar aqui, voltar aqui para a nossa aula, né? Dentro dessa perspectiva da impessoalidade, ou de todas essas informações que nós trouxemos para vocês, é que nós queríamos exatamente trabalhar com vocês um exemplo onde você percebe bem, e até o exemplo que a gente colocou é um exemplo pitoresco, né? Ou seja, seria o máximo que poderia acontecer de um governante baseado no pessoalismo, né? Hoje em dia nós falamos até na questão do populismo, né? Esses governantes, então a maioria dos governantes que nós verificamos, eles são populistas. E o que é um governante populista? São aqueles governantes que eles tentam se enaltecer, ou seja, eles tentam ser vendidos para o povo como sendo a grande solução do país, né? Ou o grande defensor do país, quando na verdade eles não são. Então, vamos para o nosso exemplo, né? Então, imagine, a gente vai fazer aqui um exemplo hipotético, né? Então, imagine o prefeito do município ABC, dentro aqui do Brasil. Ele é conhecido pelo nome do município, né? Porque ele é chamado de João do ABC. Determinou que em todas as placas de inauguração das novas vias municipais que fossem pavimentadas em seu mandato, na localidade A, fosse colocada a seguinte homenagem: à minha querida e amada comunidade A, um presente especial e exclusivo do João da ABC, o único que sempre agiu em favor de nosso povo. Pessoal, dentro desse exemplo, o que foi que esse prefeito errou?
O que é que estaria errado aí, nesse exemplo que eu mostrei para vocês? Bom, professor, quanto a esse princípio, o manual, ou seja, o material que eu teve acesso, eu vi que este princípio interdita ou proíbe que atos administrativos sejam conectados por questões pessoal ou política. Tem que ser um ato de interesse coletivo e não pode beneficiar, ou seja, não pode ficar descrita a uma certa personalidade. Neste caso, o João de ABC não podia identificar desse jeito ao fazer esse tipo de procedimento. Ok, muito bem. Vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa análise, tá certo? Primeiro, que a gente precisa entender. Esse prefeito, ele melhorar as vias públicas municipais, pavimentando, tá correto ou tá errado? Está correto, professor. Está correto. Ou seja, está dentro da atividade dele como gestor. Então, como gestor, ele tem que buscar analisar quais são os problemas do município e tentar atuar em prol da solução desses determinados problemas. Ou seja, solucionar os problemas. Se a comunidade quer as vias pavimentadas, ele tem condição de fazer, ótimo, tranquilo. Então, essa atividade não está errada, né? Agora, o que é que está errado nele? Exatamente a forma como ele entrega aquela determinada atividade que foi feita em prol da coletividade. Por quê? Ele não pode colocar as placas onde ele enaltece a si mesmo. Então, se ele melhorou as vias e pavimentou as vias, ele pode colocar placas? Pode. Que placas? Placas de trânsito, ou seja, para organizar o trânsito, aí é mais do que necessário, placas para organizar o trânsito. Placas colocando os nomes das ruas, também é mais do que necessária. Agora, uma placa enaltecendo a si mesmo, isso não pode. Então, o errado não é colocar a placa, é colocar a placa enaltecendo a si mesmo. A minha querida e amada comunidade, há um presente especial exclusivo do João do ABC, o único que sempre agiu em favor do nosso povo. Olha aí, o primeiro erro é colocar placa enaltecendo a si mesmo. Segundo erro, ele diz que aquela obra é um presente dele. Tá certo que a obra é um presente? Não, professor, não está certo que a obra é um presente dele. Aquela obra é mais do que a obrigação dele como gestor público, né? Então, não tem nada a ver com presente. Exatamente, porque ele fez nada mais do que a obrigação e utilizou dinheiro público. Ele utilizou um tostão dele. Mas, se vocês pararem aí, pronto, onde vocês estiverem, no município que vocês estiverem, algum prefeito ou algum governador, um ex-prefeito, um atual prefeito ou um ex-prefeito, o atual governador ou ex-governadores, já fizeram conjuntos habitacionais. Até mesmo hoje em dia tem conjuntos habitacionais feitos pelo governo federal, ou seja, pelo atual presidente ou por ex-presidentes. Percebam que quando é inaugurado e se entrega as chaves, geralmente quem é que vai? O chefe do executivo ou alguém a mando dele, né? E aquelas pessoas daquele conjunto habitacional que foi feito, digamos, por um prefeito ou um ex-prefeito, naquela determinada comunidade diz, foi o fulaninho que me deu. Não pensa que foi, por exemplo, se foi um conjunto habitacional municipal, não diz que foi o município. Ele conseguiu através de uma política pública municipal. Ele diz, foi o gestor da época que me deu. A mesma coisa se o conjunto ele é feito pelo governo estadual ou se o
conjunto é feito pelo governo federal. Estou certo ou estou errado? E toda cidade, ou pelo menos quase toda cidade aqui do Ceará, você tem esses exemplos. E você vai falar com o morador da região, ele repete várias vezes. Ah, foi o fulaninho, aquele determinado ex-gestor, gestor que me deu. Ele não dá nada a ninguém. Sabe por quê? Porque é função do chefe do executivo ter uma política habitacional. E quando ele constrói, ele não constrói com o dinheiro dele, ele constrói com o nosso dinheiro. Porque o dinheiro que é utilizado é o dinheiro público. Então ele não lhe deu nada. Foi o Estado brasileiro, através daquele ente político, que fez uma política habitacional onde você se encaixava nos critérios. E por isso que você conquistou o seu espaço. Aí você tem, hoje em dia, você tem muito. E aí, hoje em dia, você tem um chamado papel da ou papel da terra, se é uma área rural. Mas isso daí, infelizmente, vários gestores fizeram e vários gestores continuam a fazer. E se aproveitam disso. Por quê? Porque a pessoa ficou aquilo na cabeça e o quê? Todas as vezes que essa pessoa se candidatar, ou a maioria das vezes que as pessoas se candidatar, ou apoiar alguém, ela vai votar naquela pessoa. Por quê? Porque tem essa gratidão. Quando ela não precisa ter gratidão àquela pessoa. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa não fez nada mais, nada menos do que a sua obrigação. Mas todos eles deixam essa ideia. Ah, é um presente que eu estou dando para você. Erradíssima. Erradíssima. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Que ele está dando um presente. E segundo ponto, ele está enaltecendo a si mesmo. Porque ele diz, o fulaninho, o João do ABC, o único que sempre agiu em favor. Se coloca como super-herói, né? Como sendo o santo, o herói, o defensor dos fracos e oprimidos. Quando, na verdade, se a gente for analisar, não tem esse defensor, né? A gente consegue perceber que não existe aquela determinada pessoa. Então, o que você precisa saber é exatamente isso. Você tem que entender as situações e trabalhar com essas determinadas situações. Por isso, é interessante que a gente perceba o princípio da impessoalidade. E, embora essa situação seja hipotética aqui, que eu estou relatando para vocês, embora ela seja hipotética, nós encontramos vários e vários casos. Nos vários municípios, estados, e até mesmo no governo federal. Nós encontramos vários e vários casos. Então, por isso é que é importante que a gente fale sobre o princípio da impessoalidade, que as pessoas conheçam o princípio da impessoalidade, porque, uma vez conhecendo o princípio, sabendo os seus contornos, sabendo o seu conteúdo, ele passa a enxergar os governantes de uma maneira diferenciada. E passam a ter uma visão crítica do que efetivamente eles estão fazendo. Se eles estão agindo de maneira correta ou errada. Professor. Vocês conseguiram compreender? Pois não? Sim, compreendemos. Até se formos analisar também de outro vertente, tipo, os Por favor, você podia só aumentar um pouco o volume do seu áudio, por favor? Sim, tá bom. Até se formos olhar para outro vertente, né? O João está agindo aqui em nome da sua pessoa sozinho, mas não foi ele sozinho que elaborou o plano, nem um projeto, e ele tem um pessoal da sua direção, né? Pelo menos dizer assim, a nossa gestão, mas exclusivo do João do ABC. Eu achei também esse ponto também muito errado. Isso não motiva o pessoal que trabalha com você também. Você está certo. Infelizmente, é por isso que eu digo, nós não temos, pelo menos no Brasil, porque é o país que eu acompanho, afinal moro aqui, sou cidadão brasileiro, então pelo menos no Brasil, nós não temos mais os chamados estadistas.
O que nós temos efetivamente são governantes, ou seja, pessoas que trabalham para eles, que defendem os interesses deles e que querem exatamente se manter no poder, colocando essa ideia de que eles são os únicos, que eles são especiais, que eles são diferenciados do outro e que eles são os... Aqui no Brasil a gente tem muito uma expressão, né? Que eles são os salvadores da pátria. Então é uma pessoa que vai salvar toda a pátria, quando na verdade não existe salvador da pátria. O único salvador que eu conheço é Jesus. Esse não vai salvar uma pátria, vai salvar todos. Mas fora ele, ninguém salva a pátria. As nossas pátrias, os nossos estados, os nossos governos só podem ser melhorados, só podem ser salvos através da conscientização da maioria do seu povo. Se a maioria do povo não estiver consciente, você não consegue. Por quê? Porque você ainda vai ter condições do mal governante ou do governante mal intencionado ele chegar ao poder e aí ele atuar da forma que ele quiser, infelizmente. O Jailson ele colocou uma coisa interessante, que era exatamente um ponto que eu ia colocar para vocês. Dentro desse exemplo que eu coloquei para vocês, você pode achar, pô, professor, mas isso é uma situação esdrúxula, né? Professor, o exemplo que o senhor deu é uma situação esdrúxula. Mas essa situação esdrúxula ainda acontece em alguns casos no Brasil, em determinadas regiões do Brasil. Ainda acontece. Não acontece com a placa, mas acontece em grandes eventos de inauguração, que chama banda, que faz aquele auê todo exatamente para isso, para tentar enganar as pessoas. E acontece tanto que o artigo 37 da Constituição Federal Brasileira, ele proíbe essas situações, né? O Jair está aqui lembrando, mas eu já ia colocar para que vocês lessem o artigo 37 da Constituição Federal Brasileira e verificassem lá. Tem um parágrafo que ele diz textualmente que você não pode ter a promoção pessoal de autoridades e nem sequer de servidores públicos. Seja nos atos que são feitos pelo governo, seja nos programas, nas obras, nos serviços, não pode ser feito nenhuma promoção de pessoas. O que você tem que efetivamente fazer é exatamente fazer você mostrar ao povo e fazer uma prestação de contas. O que pode ser feito é isso, é uma prestação de contas, mas sem enaltecer uma determinada figura. A, B ou C. Aí não pode. Seja ele político, seja ele uma autoridade, seja ele um servidor público. Aí o correto é você não fazer essas promoções pessoais. Mas se você vê a grande prática, pelo menos dos políticos brasileiros, é eles sempre tentando achar uma brechinha para enaltecer a pessoa e não o cargo. Esse é um grande problema que nós constatamos atualmente. Então, Jailson, muito obrigado pela sua contribuição. Eu queria perguntar, vocês têm mais alguma dúvida sobre esse exemplo que a gente está aqui comentando? A gente pode seguir adiante? Ficou claro, professor. Amém, né? Ótimo, excelente. Então, agradeço aí o retorno. Vamos, então, para o próximo ponto que a gente tem que entender. Então, nós entendemos o que é errado, agora a gente tem que entender o que é certo. E, dentro da doutrina do direito administrativo, até mesmo já existem interpretações da Constituição brasileira, onde já se tem a noção desse princípio da impessoalidade. Onde, dentro do Estado, o Estado precisa fazer publicidade? Precisa. Só um exemplo para vocês. Nós tivemos um problema anos atrás com o vírus da gripe, que era exatamente o vírus da influenza, né? E hoje em dia, anualmente, existem as campanhas de vacinação desse vírus da gripe. E o que acontece? Essa campanha de vacinação, ela acontece o ano todo? Não. Ela acontece dentro de um determinado período e existe um público-alvo. Então, muitas vezes, as pessoas, elas não sabem o período que vai ocorrer essa campanha. E
de um ano para outro, o público-alvo pode mudar, pode sofrer alguma mudança. Então, por isso, há uma necessidade de que, quando o Estado brasileiro, Estado que eu estou falando no sentido amplo, né? Pode ser o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais e o governo do Distrito Federal. Então, quando eles vão efetivar uma determinada campanha, que a maioria da população, a maioria do povo não tem ciência, conhecimento daquela determinada campanha, aí ele tem que fazer publicidade, sim, para dizer qual é a política pública, por que ela foi instituída, qual é a finalidade dela e qual é a ação que está sendo realizada. Por quê? Porque as pessoas que se encaixarem naquela ação, eles têm que procurarem os locais indicados para que eles possam entrar dentro daquelas ações que foram previstas por aquele determinado ente político. Então, você percebe que a publicidade é como um todo um mal para o Estado? Ou deveria ser proibido como um todo para o Estado? Não. A publicidade, ela não é má. O grande problema é como os governantes, eles fazem com a publicidade. Porque geralmente eles querem agir com a publicidade de modo a serem favorecidos, a conseguirem favorecimentos para eles, a pessoa deles. Isso é errado. Mas você utilizar a publicidade dentro da administração pública é mais do que necessário. Por quê? Porque a administração pública ou tem que prestar conta do que está sendo feito, ou tem que esclarecer a comunidade, a sociedade como um todo, o que é que ela está efetivando, o que é que ela está fazendo. Então, por isso, pode existir publicidade sobre atos, programas, obras, serviços, mas desde que eles tenham um caráter educativo, ou informativo, ou de orientação. Então, o que eles precisam é explicar para a população o que o poder público está fazendo e quais são as pessoas que podem ser beneficiadas e como elas podem ser beneficiadas. É isso que deve ter o cunho da publicidade. E aí, o ideal seria você não ter qualquer nome ou marcas pessoais ou de determinados partidos para não caracterizar uma promoção pessoal do agente público. Eu pergunto a vocês, e vocês estão em vários municípios, né? Não estão somente em Acarape, em Redenção. Hoje em dia, por conta do sistema virtual que nós vivemos, do acesso virtual, vocês podem estar em qualquer município, não só do Ceará, mas do Brasil, né? Vocês podem estar espalhados pelo mundo. Eu pergunto a vocês, a cada um de vocês, nos municípios brasileiros que vocês estão, vocês percebem isso? Que todo governante, todo prefeito, todo governador, ele cumpre essa regra da impessoalidade? É interessante um caso que, quando eu já fui assessor de prefeituras e de câmaras, que eu me deparei. Eu cheguei num determinado município que o prefeito, ele era de um partido X. E esse partido X, as cores do partido eu vou colocar aqui cores, eu não vou dizer, como eu não posso me referir ao partido por questão de ética, ele tinha cor lilás e roxa. É a mesma coisa, né? Rosa e roxa, certo? Ele tinha as cores rosa e roxo. Nenhuma conotação com as cores, é só porque eu quero diferenciar da maioria dos partidos políticos existentes atualmente no Brasil. E a bandeira do município, digamos que ela tivesse a cor azul. Cor azul, cor branca e cor verde. E o partido dele era roxo e rosa. As escolas do município, os postos de saúde, ou seja, todos os edifícios do município foram pintados de rosa. Mas não foram pintadas com as cores da bandeira do município. O azul, o branco ou o verde. E o promotor, ele entrou com ação contra o prefeito. Exatamente por quê? Porque ele estava ferindo o princípio da impessoalidade. E aí, colocou exatamente a fundamentação na fundamentação constitucional. O que é que vocês acham? A ação desse promotor está correta ou está errada? Eu sabia.
Raquel, não acontece só na sua, não, acontece em várias. Mas obrigado aí por você ter compartilhado, viu, Raquel? Professor, e o Então, mais interessante é pode falar. que toda eleição mudam as cores da cidade, sabe? Mudam até a faixa de pedestre, só para o senhor ter noção. É branca mais a cor do partido, do prefeito, né? Exatamente. É o grande problema que nós temos, e infelizmente não é só no seu município. Você vai ver na maioria dos municípios. E aí você vê que eles são tão, que a maioria dos políticos, eles são tão escrachados, ou é tão assintoso, ou assintosa a atividade deles, que eles colocam nas cores do partido, não colocam nem as cores do município. E aí você verifica a situação. Então, efetivamente, o prefeito, ele foi condenado, e agora o que acontece? Recorreu e pelo recurso prescreveu, né? A forma que se colocou. Por quê? Porque não tem defesa para isso. Não tem defesa. Porque, é claro, as cores do município são essas e as cores do partido são essas. Não se cruza. Não combina. Então, ele, como é impessoalidade, ele pode utilizar as cores do município. Ok. Que é uma coisa que é perene. Não pode utilizar as cores do partido dele. Certo? Não pode utilizar as cores do partido dele. Mas, infelizmente, ainda acontece muito no Brasil. Então, por essas circunstâncias, é que você percebe o quanto nós temos ainda que evoluir no nosso país. Mesmo estando claro, sendo um princípio que é explícito, mesmo estando na Constituição e estando lá explícita. Aqui você está certo, hoje em dia a política os partidos eles brigam por projetos de poder. Eles não têm nem projetos políticos, eles têm projetos de poder. Ou seja, é o que cada um faz para chegar ao poder. Pelo menos é a maioria. Também não posso nunca generalizar todos eles. Né? Então, infelizmente, essa é a situação que nós percebemos. Infelizmente. E vocês viram agora que, embora vocês vejam muitas e muitas vezes nas cidades de vocês, nos estados de vocês, embora esteja explícito na Constituição, se você procurar na jurisprudência está explícito, ou seja, que não pode essas práticas, sempre se faz essas práticas. Quando não é feita de maneira direta, eles tentam fazer de maneira indireta. Porque também pode ocorrer de maneira indireta. Como? A cor do partido dele é azul e a cor do município também é azul. Aí ele utiliza o azul, mas é feito de maneira indireta. Ou então ele muda a bandeira do município, as cores do município, que é para se adequar ao quê? As cores do partido dele. Você vê várias formas. E, infelizmente, que nós temos que trabalhar é exatamente isso. Mas o principal que nós temos que trabalhar é exatamente a mentalidade do cidadão. Porque se o cidadão ele percebe isso, se ele constata isso, ele tem que repudiar. Repudiar em que sentido? Ele tem que atuar para evitar essas situações e não continuar votando nessa determinada pessoa. Porque isso daí demonstra que, na verdade, ele não tinha o interesse de fazer o que é melhor. Ele está defendendo o interesse dele e não o interesse da sua comunidade. Conseguiram acompanhar? Conseguiram compreender o princípio da impessoalidade? Sim, professor, entendi. Só tem uma pergunta. Como é que eu posso dizer? Não tem nenhuma lei que impeça essas atitudes, não? Já que é tão na cara, assim, para todo mundo que está na cidade, só uma pessoa, não sei, não perceberia isso, essas mudanças, quando acontecem a mudança de políticos, né, na cidade. Existe. O grande problema que a gente percebe no Brasil é o problema da omissão dos responsáveis. Por quê? Primeiro, você tem um vereador. Mesmo os vereadores de oposição, eles podem denunciar isso daí, primeiro, para o promotor público da cidade, ou a promotoria responsável pela cidade, e a promotoria fazer a ação competente. Por quê? Existe somente na Constituição? Não. Existe na Constituição e você tem uma lei chamada Lei de Improbidade Administrativa.
É só você conjugar a Constituição com a lei de improbidade e já existem várias e várias jurisprudências. Então, um vereador, mesmo que seja de oposição, ele pode fazer isso? Pode. Um promotor público, ele precisa esperar pelo vereador? Não, o promotor público pode fazer isso. E o Tribunal de Contas também pode fazer isso. Então, você vê que o vereador, o promotor e os tribunais de contas deveriam fazer essas fiscalizações. O cidadão poderia fazer as fiscalizações. Por quê? Porque o cidadão ele pode fazer denúncias à promotoria e aos tribunais de contas, e o cidadão, se ele quiser, ele pode entrar também na justiça, que é a chamada ação popular. Então, você vê que várias pessoas, porque você tem os vereadores, seja, só tem vereador, um município só tem vereador de situação? Não, vai ter algum de oposição. Então, esse vereador de oposição, ele pode fazer o promotor público, mais os tribunais de contas e você. Ou seja, cada um dos cidadãos, ele pode ajudar nessa fiscalização e fazer denúncias. Se as denúncias não servirem, ele pode ir diretamente ao Poder Judiciário e entrar com uma ação chamada ação popular. Também é possível. Agora, o que acontece? A ideia no Brasil é, você faz, você entra, eu não. Então, o grande problema que se tem é exatamente esse. É a omissão das autoridades competentes e a omissão também do povo. O próprio povo também é omisso em muitos dos casos. Entendido? Ok, agradeço o retorno. Então, pelo princípio da impessoalidade, nós tratamos de todas essas situações e estamos aqui exatamente para falar sobre essa impessoalidade. Então, baseado nesse princípio da impessoalidade, a gente percebe que a administração pública ela tem que agir de modo a que todos os administrados não sejam discriminados e, pelo contrário, ela consiga, claro que a administração pública vai conseguir beneficiar todos, mas as pessoas que estão sob a sua égide, ou seja, sob o seu comando. E perceba que não se admite, dentro da própria Constituição, que você faça diferenciações de maneira subjetiva. Ou seja, por causa da pessoa, eu vou favorecer fulano ou vou perseguir Beltrano. Isso daí não pode. Não pode. E não pode em nenhuma hipótese. Seja por questão política, seja por questão ideológica, seja por questão eleitoral, não pode. O que o gestor ele tem que fazer ele tem que administrar o seu ente político de modo que ele possa favorecer a maior parcela da população. Sempre tentar ou visar a maior parcela da população. E trazendo benefícios para eles, porque uma das funções dele é gerar o bem comum. Deveria ser o bem de todos, mas como ele não consegue o bem de todos, que pelo menos ele consiga o bem da maioria. E que ele não pode em nenhum momento gerar, em relação aos administrados, nem favoritismos, nem perseguições. Por qualquer situação. Por quê? Porque o que tem que embasar o administrador público é exatamente os fins públicos e não fins privados ou interesses individuais. Esse é o grande problema. Agora, quando a gente fala isso, você percebe que existe uma doutrina, ou seja, já existe aquilo que está estabelecido no direito administrativo, na doutrina de direito administrativo, mas você vê que não é aplicado na prática. E por que muitas vezes não é aplicado na prática? Ou pela omissão das autoridades ou das pessoas competentes para fiscalizar, ou baseado também na impunidade. Por quê? Porque tem muitos processos que tramitam na justiça e prescrevem. Ou seja, a pessoa que errou, ela efetivamente não vai pagar pelo seu erro. Então, pelas omissões e pelas impunidades, é que a gente verifica esse grande problema atualmente, desse desrespeito ao princípio da impessoalidade. Vocês conseguiram compreender? Sim, professor. Alguma dúvida?